Estou só tentando fazer o meu mouse funcionar. A gente está esperando chegar um cabo aqui de áudio. Seria muito bom se chegasse em tempo aqui, que já tem uma música bem no iniciozinho, mas tudo bem. Vamos ver se ela chega aqui em tempo ainda. Nós estamos fazendo aquele final adaptado de curso, com algumas mudanças nas últimas aulas. Eu quero dizer a você que essas mudanças já constam na página, né, da aula, lá no site do curso. Se você entrar lá, já vai ver as pequenas alterações nos títulos das últimas lições, e esses slides também que eu estou usando hoje, eu já estou colocando, eles já estão lá, você já pode acessá-los agora mesmo no site do CTP. Então o que a gente vai fazer é trabalhar esse conteúdo de hoje, mas é o seguinte: eu fiquei sabendo que alguns de vocês concordaram com o reverendo Renato de virem na semana que vem para ter uma última aula de Gênesis. Aí, considerando isso, eu pensei na possibilidade da gente vir também na semana que vem e estender um pouquinho para uma última aula desse curso. Porque alguns conteúdos eu creio que seria bem interessante a gente trabalhar hoje e a gente finalizar com mais calma, então, na semana que vem. Tudo bem? Então, semana que vem, a gente tem as duas últimas aulas. Desculpem por atrapalhar as férias, aqueles que iam viajar para o Marrocos e tal. Eles vão ter que adiar um pouquinho a viagem agora aí, né? Deixa eu só fazer um teste de áudio aqui para ver se está tudo ok. Posso tentar aqui, Marisol? Funcionando direitinho. Então tá bom. Eu peço a ajuda de alguém para distribuir aqui esses cadernos de cânticos, por gentileza. Nós não vamos cantar não, mas é só para vocês acompanharem uma música. Exatamente essa música que está aí, que terminou de ser mostrada rapidinho. É a música 122, se você quiser inclusive abrir aí na música 122. Depois a gente vai chegar até ela. Pois bem, eu estou começando aqui com uma citação que se encontra aí no iniciozinho da 8ª aula, e é bem interessante. É um autor contemporâneo que é citado aí no início da 8ª aula. E olha bem o que esse autor diz. Ele diz assim: é uma pessoa que trabalha com música, com louvor, com adoração. Ele é um compositor, alguém que trabalha em tempo integral em ministério de música. E ele diz o seguinte: durante anos pensei que as tradições religiosas eram um obstáculo à espiritualidade bíblica. Para mim, orações repetidas, recitação comunitária de credos, confissão pública de pecado, leituras bíblicas, calendário eclesiástico e ordens de culto estavam associados a legalismo e escravidão. Então você já deve ter ouvido gente que às vezes pensa dessa maneira: olha, essa igreja, eles recitam o credo, então esse negócio aí não é uma igreja, essa não é uma igreja espiritual, é uma igreja que às vezes valoriza mais a tradição do que a Bíblia. Ou então, essa igreja tem uma liturgia impressa, ela usa essa questão, ela comemora o Natal ou a Páscoa. Então, esse autor, ele mesmo confessa que antigamente ele pensava dessa maneira. E ele continua dizendo assim: a meu ver, eu tinha a missão de começar do zero tudo o que sabia sobre adoração comunitária. Eu me voltaria somente para as Escrituras e não dependeria de nada que alguém tivesse feito nos séculos anteriores. Então ele entendia isso. Se eu vou oferecer uma adoração contemporânea, viva, eu só uso a Bíblia.
eu não uso liturgia, eu não uso confissões, credos, orações escritas ou uma liturgia mais elaborada. Tudo o que diz respeito à tradição eu tenho que jogar fora. Essa é uma noção que muitas pessoas hoje, até dentro da igreja presbiteriana, têm essa noção de adoração. Mas olha bem o que diz esse autor. Ele termina afirmando o seguinte: eu queria ser original, mas eu estava mesmo sendo ignorante e arrogante. Porque quando você diz assim, eu não preciso ouvir o que os antigos disseram, eu estou dizendo simplesmente isso: eu me basto. Eu não preciso de ninguém. É mais ou menos a história do filho que diz para o pai: ó pai, eu não quero saber como foi no seu tempo. Agora está no meu tempo, então o senhor foi o senhor, eu sou eu, e agora eu não tenho nada a aprender com o senhor. Quando uma nova geração não quer aprender com a geração antiga, isso é algo muito grave. Nós cremos que Deus é quem governa cada geração. Ele, em cada geração, está produzindo bênçãos, está guiando o seu povo ao longo da história. E à medida, então, que o tempo vai passando, vai sendo acumulado esse repositório assim, muito rico de bênçãos e de sabedoria ao longo das gerações. O problema não é a gente observar tradições. O problema, na verdade, o grande desafio é a gente saber separar entre boas tradições, tradições que valem a pena a gente manter, e as tradições que não têm mais valor. Aquelas coisas que são contrárias à Bíblia, aquelas coisas que já agora atrapalham mais do que ajudam, essas coisas realmente a gente não tem necessidade de manter. Mas existem boas tradições. De repente, a sua avó tinha uma tradição de, no sábado, a família toda almoçar junto. E aí agora a sua mãe resolveu manter essa tradição. Agora você é a nova geração. Agora eu quero romper com isso. Eu, se eu fosse você, eu manteria a tradição de reunir-se todo sábado. É uma coisa boa a família se reunir, se puder, uma vez por semana para uma refeição. E isso é o tipo de coisa boa que vale a pena a gente manter. O que eu vou mostrar aqui é mais ou menos um exemplo disso. Nós vamos ver como que seria isso na prática. E você vai mudar o cabo de áudio? Só, será que vai dar errado agora? Depois que a gente direitinho. Regra básica do cabo de áudio é: o que tiver que dar errado, dá. Vamos testar. Então, o que a gente vai ver agora é um exemplo disso. Vou tocar essa música, que é a música 122 aí, se você quiser acompanhar a letra, só para você saber o que está sendo cantado, acompanhar com mais clareza.
esse é o Cântico. A gente percebe aí uma música bem contemporânea, com guitarra, os arranjos assim atuais, né, novos. Mas essa música, na verdade, é uma música um pouquinho mais antiga do que a gente pensa. Aqueles talvez são mais acostumados, já estão na igreja há mais tempo, talvez se lembrem, né, de grupos corais que cantaram essa música em diversos arranjos. Ela foi produzida em 1963 por um quarteto chamado Gaither Vocal Band, He Touched Me. Depois foi cantada por Elvis Presley, vários cantores e também grupos musicais gospel cantaram essa música. O que a gente está percebendo então é o uso hoje de algo antigo, mas alguém pegou essa coisa antiga, deu uma repaginada, uma atualizada e tem sido útil para a vida da igreja hoje. O que a gente percebe acontecendo dentro da Bíblia basicamente é isso. No Novo Testamento, você vai notar que o que aqueles crentes do Novo Testamento fazem, só pegar minha Bíblia que tinha esquecido na minha mochila aqui, é um pouco disso também. Deixa eu explicar o que está acontecendo no Novo Testamento. O Novo Testamento é um testemunho assim bem interessante para a gente, porque essa igreja do Novo Testamento ela está vivendo algo que é bem diferente, é singular mesmo. É algo que nós não vivemos hoje. Tem gente que às vezes diz assim, a gente deveria ser igualzinho à igreja do Novo Testamento. É virtualmente impossível isso, porque aquele pessoal que viveu no século I, ele estava vivendo uma época de transição. É aquilo que a gente chama de transição pactual, transição da aliança. Nós agora não estamos mais nessa transição. A transição já ocorreu lá no século I. Mas naquele período do século I, eles estavam vivendo assim, de certa maneira, naquele finalzinho daquele pacto antigo, do pacto do Antigo Testamento, e o iniciozinho do novo pacto. Era um momento, então, que algumas coisas estavam meio misturadas assim. Então tinha de um lado a aliança antiga, a nova aliança que estava chegando, e durante um determinado período, essas duas coisas se misturaram, houve uma sobreposição, e foi um período assim de transição. Foi o período, por exemplo, das últimas revelações canônicas. Foi quando se completou o cânon. Naquele período foram dadas as últimas revelações daquilo que a gente chama de palavra de Deus infalível, inerrante, palavra de Deus suficiente. Então, quando chegou ali no livro de Apocalipse, encerrou-se o cânon. Não existe mais livro inspirado depois do Apocalipse. Então foi um período assim de revelação, de clímax da revelação canônica. Foi um período também de sobreposição no que diz respeito à liturgia. O que aconteceu quanto à liturgia? Aqueles primeiros cristãos, eles continuaram, por exemplo, lá nos primeiros anos, né, os cristãos dos primeiros anos do cristianismo em Jerusalém, eles continuaram, por exemplo, frequentando o templo. E você vai encontrar isso lá no iniciozinho do livro de Atos, Atos 2, a partir do verso 42. A gente sempre gosta de citar esse texto, né, de que eles perseveravam na doutrina, de casa em casa, no templo. Então era uma situação transitória. Aquilo não durou muito tempo. Chegou um momento em que os cristãos não podiam mais entrar no templo, que eles começaram a ser perseguidos pelos judeus. Quando você chega no finalzinho do livro de Atos, os cristãos já são perseguidos pelos próprios judeus, já não tem mais aquele livre trânsito no templo. Mas lá no iniciozinho, você vai encontrar isso. Os apóstolos indo lá na hora, no meio da tarde, para orar, e ali então um homem pede esmolas para eles ali na porta do templo, ou seja, eram cristãos, discípulos de Jesus, mas frequentavam o templo com aquelas cerimônias que dizem respeito à antiga aliança. Essas coisas ainda estavam um pouco misturadas na cabeça dos cristãos. Não havia muita clareza acerca dessa situação naquele momento. À medida em que o tempo foi passando, cada vez mais o culto cristão foi migrando do templo para as casas. Porque quando termina o século I, os cristãos não têm mais um templo. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído.
Quando João escreve o livro de Apocalipse, e se a data realmente é essa de 96, provavelmente a data em que João escreveu o Apocalipse, então a gente vai ter o Apocalipse sendo produzido numa época em que nem existia templo de Jerusalém mais. O autor de Hebreus, ele faz questão de dizer que agora aquelas cerimônias do templo, tudo aquilo que era apontado no templo encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. E agora os cristãos eles vão realmente caminhar e prestar um culto muito mais simples, às vezes nas casas, às vezes em florestas. De vez em quando eles se reúnem para adorar a Deus em cemitérios. Meio esquisito assim para a gente acha meio estranho, né? Mas era uma prática dos cristãos daquela época. Eles tinham que buscar locais que não eram muito frequentados, porque eles eram perseguidos. Às vezes, pela manhã, assim, de madrugada, antes do sol nascer, eram alguns dos costumes daqueles primeiros cristãos. Essa igreja também no Novo Testamento, ela é uma igreja que não tem mais, veja bem, quando termina o Antigo Testamento, você tem um culto sofisticadíssimo. Na época de Jesus mesmo, o culto no templo de Herodes, o terceiro templo, era extremamente sofisticado. O templo da época de Jesus possuía mais de 1000 obreiros contratados, remunerados. Mais de 1000. Não estou falando de 1000 membros, estou falando de 1000 pastores. Imagine uma igreja com mais de 1000 pastores. Não é que todo mundo era pastor, mas quando você somava os sacerdotes, os levitas, as pessoas que trabalhavam em diversas funções no templo, eram em torno de 1000, um pouquinho mais de 1000 funcionários do templo. Era uma superestrutura de adoração. A gente, voltando um pouco atrás, quando a gente olha, por exemplo, o templo de Salomão, só para a gente relembrar, né, eram milhares de cantores e músicos. Era uma superestrutura de adoração. O Novo Testamento não tem nada disso. Os cristãos agora têm que se reunir em grupos menores. Não é que os cristãos eram em número pequeno. Só na igreja de Jerusalém, até Atos capítulo 6, a igreja já tinha cerca de 12.000 membros. Não era um grupo, uma igreja pequena, mas ela tinha que se pulverizar em grupos nas reuniões menores. E aquelas reuniões menores, então, elas foram simplificadas. O que os cristãos fizeram? Eles pegaram aquela liturgia da sinagoga. Vocês se lembram que a liturgia da sinagoga era muito simples. O pessoal se reunia, tinha um momento de leitura da palavra, a reunião era centrada no ensino da palavra, era uma reunião bem centrada na palavra, e basicamente o que a gente tinha naquele culto da época da igreja primitiva era um momento de leitura, de pregação, de ensino da palavra, e eram realizados batismos, a ceia, haviam orações, um momento de ofertório, louvor com hinos e cânticos espirituais e a bênção apostólica. Esses elementos que eu cito aqui, eles são citados porque constam no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento você vai ver a referência ao partir do pão, à ceia do Senhor, ao batismo, a bênção, né, apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito sejam com todos. A gente percebe essa ênfase do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, na carta aos Efésios, no capítulo 5, falando entre vós, com cânticos, com hinos. Ele fala de hinos e cânticos espirituais. E a gente percebe em Colossenses 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, essa ênfase na palavra e na leitura da palavra. Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que ele deve se aplicar à leitura pública das Escrituras. E nós encontramos em algumas cartas, especialmente nas cartas de Paulo, alguns trechos de hinos que eram cantados pelos cristãos primitivos. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, de 6 a 11, aquele texto clássico, que diz então que Jesus veio em forma de servo, né? Mas agora mas haveria o dia em que ele então, que todo joelho se dobraria, haverá um dia em que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Colossenses 1, 15 a 20, 1 Timóteo 3, 16, todos essas passagens normalmente são reconhecidas hoje como trechos de hinos que os cristãos cantavam naquela época.
Alguns louvores breves são mencionados também na sua apostila, 1 Coríntios 1, 20 a 21, Efésios 4, de 4 a 6, e algumas preces, especialmente a gente encontra, por exemplo, Ora vem Senhor Jesus, né, que é Maranata lá, em 1 Coríntios 16, 22, mas era um negócio simples. Então, na igreja do século I não existia, por exemplo, coral, não existia instrumentista, né, grupo de louvor com vários instrumentos, aquilo que a gente vê no Salmo 150, todos os instrumentos sendo usados para o louvor de Deus, isso não tinha na igreja do século I. Por quê? Porque eles não tinham estrutura, não tinham condição disso. Era um povo perseguido que não tinha mais agora aquela estrutura anterior, que era a estrutura do templo. A grande ênfase no Novo Testamento é agora essa ênfase de que cada crente é um sacerdote. Agora os crentes não precisam mais, eles não tinham que ficar mais fora, porque anteriormente era assim. Era o dia de culto. E naquele dia de culto, então, a grande multidão ficava lá fora, no pátio exterior do templo. Só o sacerdote é que entrava, então, naquele pátio ao lado do templo, em frente do templo, onde existia o altar e a bacia. E só o sacerdote, então, é quem entrava no lugar santo para fazer as suas obrigações de trocar os pães da proposição, manter sempre o altar de incenso e também o candelabro aceso. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para aspergir o sangue do sacrifício lá. Era assim. Quando Jesus morreu, no mesmo momento em que ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Depois o autor de Hebreus vai explicar isso. Ele vai dizer que agora todos os crentes têm acesso direto ao Santo dos Santos por meio de Jesus Cristo. Então agora nós não precisamos mais daqueles rituais anteriores, mas tanto o autor de Hebreus, como também a gente vai encontrar isso em Pedro, em 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A gente vai encontrar isso também no Apocalipse capítulo 1, verso 6, de que Cristo ele veio, realizou a sua obra a fim de que nós nos tornemos um reino de sacerdotes, e várias outras passagens que são mencionadas na sua apostila destacam isso, que agora o único mediador de que necessitamos para ter acesso a Deus, o único sacerdote que necessitamos é o Senhor Jesus Cristo, que realiza esse ofício. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote superior a todos os outros, e ele então cumpre plenamente essa função, e agora ele nos torna um corpo sacerdotal, e a gente pode servir a Deus então com os nossos dons de uma maneira amorosa, organizada e sob uma liderança espiritual. Outra coisa que aqueles cristãos fazem também é a transição do sábado para o domingo. Então, eles passam por uma transição, que é a transição do templo e da sinagoga, agora para as reuniões cristãs nos lares e nos lugares em que eles podem se reunir. E eles, cada vez mais, eles vão deixando de adorar no templo no sábado e vão gradativamente compreendendo que o sábado ele é uma figura do descanso obtido em Cristo. E eles passaram então, ao invés de observar o sétimo dia como o dia da adoração, eles começaram a observar o primeiro dia, porque é o dia que aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente por isso, eles começaram a chamar aquele primeiro dia de Dia do Senhor. A palavra latina para isso é Dominicus. E é daí que vem a nossa palavra domingo. Eles passaram gradativamente, deixaram aquela perspectiva anterior, e os cristãos, então, eles continuam lendo os 10 mandamentos, eles chegam lá no 4º mandamento, e quando a gente lê aquelas instruções sobre a guarda do sábado, nós entendemos agora que isso se aplica agora ao domingo como dia do Senhor, como o dia que traz essa marca da ressurreição do Senhor. A outra coisa também que se destaca é a seguinte, é que esses cristãos do Novo Testamento, eles foram compreendendo cada vez mais que tudo aquilo que aparecia e era realizado no culto, lá no tabernáculo e também no templo, era uma espécie de antecipação
ao culto e também o culto que a gente realiza no dia a dia, tudo isso nada mais é do que uma antecipação daquele culto celestial, e a gente percebe essa grande ênfase, especialmente no livro de Apocalipse. Apocalipse vai mostrar isso em diversas ocasiões, mas a gente coloca na apostila especialmente Apocalipse 4, mas você vai ver isso também no capítulo 5, você vai ver isso no capítulo 7, você vai ver isso no capítulo 19, e a grande culminação é no finalzinho, Apocalipse 22, de 1 a 5. Então todo o universo, todos os anjos, todo o povo de Deus oferecendo adoração diante de Deus pelos séculos dos séculos. Vai haver aquele dia em que todo o universo dirá glória, em todo o universo então estará diante de Deus em plena adoração. Então os cristãos eles sempre foram entendendo isso. Esse momento que a gente está prestando culto agora diante de Deus, a gente está se preparando para aquele grande dia quando nós estivermos diante da presença dele, oferecendo glória pelos séculos dos séculos. Por isso é que se alguém se diz crente e não gosta de culto, essa pessoa tem um problema muito sério para resolver, porque o grande quadro pintado pelo livro de Apocalipse é o quadro de eternamente a gente prestando culto. Quem não estiver na sala do trono vai estar em um local muito desagradável eternamente e não pode ser chamado de crente. Então é por isso que o cristão tem esse prazer então no culto. Em todo esse processo é interessante que está sendo enfatizada uma ordem que a gente considera fundamental, essa ordem entre palavra e sacramento. Todas as vezes quando nós pensamos em adoração, então nós estamos pensando sempre em um momento em que a palavra de Deus é ensinada, é pregada, é destacada, e em outro momento, que é o momento em que os sacramentos são oferecidos. A igreja do primeiro século, principalmente ali, iníciozinho do século II até século III, essa igreja foi perseguida duramente por causa disso. Como que era o costume daquela igreja? O culto tinha então normalmente duas partes. Então se você queria convidar alguém para o culto, você convidava, aquela pessoa ia para o culto, tinha um momento público. Era o momento da chamada liturgia da palavra. Era quando o evangelho era pregado. Quando terminava aquele momento público, os visitantes eram despedidos e as portas eram fechadas. E é assim que acontecia a ceia. A ceia era realizada a portas fechadas, era como uma reunião privativa, íntima. Por causa disso, muitos dos perseguidores do cristianismo começaram a divulgar calúnias contra os cristãos. Dentre as diversas calúnias, para os irmãos terem uma ideia, vale a pena depois você ver isso nos livros de história eclesiástica, muitos dos opositores do cristianismo diziam que eles eram canibais. Eles comiam gente, porque chegava na hora da liturgia da ceia, então os cristãos diziam, olha, agora os visitantes devem sair. Só ficavam os batizados. Aí o visitante saía. Depois perguntava, o que aconteceu lá? Não, a gente estava comendo o corpo de Cristo. Aí o pessoal, o que é isso? E começou a ser divulgado que os cristãos eles eram canibais. Foi uma das acusações dos opositores, quando veio a perseguição sobre o cristianismo, uma das acusações que fizeram foi isso, por causa dessa ênfase, dessa divisão entre liturgia da palavra e liturgia do cenáculo. E agora a gente vai dar um grande salto de séculos. O ideal seria a gente poder ver isso com mais vagar, mas não temos tempo. E eu tenho pensado, desde a edição anterior desse curso no CTP, em criar um outro curso, seria só para quem quer estudar essa questão da história da liturgia, porque aconteceu muita coisa interessante do século II até o século XVI, muitos desdobramentos, muita coisa útil para a gente aprender, mas a gente não tem tempo para ver isso com detalhes. Se você quiser ler mais sobre isso, tem 2 livros que são citados aí na sua bibliografia da sua apostila. Se você gosta dessa parte histórica e quiser ler mais em detalhes sobre isso, eu recomendo 2 livros que estão aí na sua apostila. Um dos livros se chama As Origens da Adoração Cristã
o caráter da adoração no ambiente da igreja primitiva. Ele vai falar bastante sobre esse desenvolvimento histórico da liturgia. E tem um outro livro que se chama A Música na Igreja. E esse outro livro, chamado A Música da Igreja, que agora a minha idade avançada me fez esquecer o autor, está aqui, é o primeiro. É o Donald Hustad, Jubilate, a Música na Igreja. Esse é um outro livro também que traz como é que então foi desenvolvida a liturgia no século 3, 4, 5, 6, 7. Ele é bem detalhado, você vai obter muita informação interessante sobre isso. O que eu vou fazer então é mostrar rapidinho só como que a música foi considerada nas igrejas protestantes, tá, de linha reformada. Então eu começo falando um pouco sobre Lutero. E Lutero ele preservou aquela estrutura. O culto de Lutero era dividido em duas partes, um momento mais focalizando a palavra, outro o sacramento, o batismo e a ceia. E ele abriu espaço para mudar algumas coisas, a ordem de alguns aspectos da liturgia. Ele foi um grande incentivador da participação da congregação. Talvez a grande contribuição de Lutero tenha sido essa. Ele entendia que o povo precisava cantar, precisava voltar àquela prática de adoração congregacional. Porque uma das marcas da igreja medieval é que destacou-se muito o canto coral. Então, o adorador ia para a igreja, somente os músicos profissionais e os corais cantavam. O povo não cantava. Lutero ele destacou o fato de que deveria equilibrar isso e que o povo deveria cantar hinos. Então ele compôs muitos hinos. Os hinos de Lutero normalmente são hinos assim com letra forte e com melodias muito populares. Um dos hinos bem conhecidos a gente tem no nosso inário é o hino 155. Eu não sei se tem inários aí próximo de você, mas será que é o 155 mesmo? É, né, Carol? Me ajude aí, me dê cola aí. Castelo Forte é 155? Não? É 155, né? Castelo Forte. Então, esse hino do século XVI, ele ainda é bem conhecido hoje.
Você vê esse pianista aí que toca quase igual o Márcio e a Carol. Então Lutero ele deu uma grande contribuição nessa direção. Outro reformador foi Zwinglio, que na verdade destacou muito aquele modelo de liturgia bem semelhante da sinagoga, mas Zwinglio não gostava muito de música. Então na liturgia zwingliana normalmente você não encontra muito espaço. Na verdade você não encontra espaço nenhum para música. Era uma liturgia realmente só de reunir o pessoal, orar, ensinar a palavra. Ele não era muito afeito a essa questão da música. Um outro reformador que deu uma boa contribuição ao aspecto litúrgico foi Martin Bucer. Martin Bucer ele foi uma espécie assim de um instrutor, né, um influenciador de João Calvino, uma época em que João Calvino teve que se refugiar numa cidade chamada Estrasburgo. Lá ele trabalhou junto de Bucer e pastoreou uma igreja, inspirando a sua liturgia e amadurecendo o seu modelo litúrgico com aquilo que Bucer fazia. Bucer ele usava muitos dos elementos de Lutero, ele se preocupava com aquela centralidade do ensino da palavra de Zwinglio, mas ele entendia também que era muito importante o povo cantar, o povo louvar a Deus, e isso influenciou muito o reformador seguinte, que foi João Calvino. Então ele usou aquele modelo de Bucer, e a partir dali ele criou um rito que depois foi chamado de o rito de Genebra. A nossa liturgia da nossa igreja nos domingos à noite é um pouco parecida, bem inspirado nesse rito de Genebra. E talvez você tenha estranhado um pouco quando você chegou aqui, principalmente se você já era de uma outra igreja evangélica, porque logo no início a gente já tem a pregação, aí os cânticos vêm depois da pregação. Na maioria das igrejas, de modo geral, você tem um monte de coisas que acontecem antes, a pregação vem lá no final. E o rito de Genebra já traz a pregação no início. Então, essa é uma influência de Calvino. Calvino também ele investiu em um inário que foi chamado de Saltério de Genebra, contratou músicos profissionais e esses músicos então metrificaram e musicaram todo o livro de Salmos, por isso que é chamado de Saltério. Então ele cantava os salmos musicados. Esse negócio foi um sucesso na época. Diz que as pessoas nas ruas cantavam as músicas do Saltério, e a rainha da Inglaterra ficou tão com o pé atrás com esse Saltério de Genebra, porque ela não gostou do que ouviu, achou as músicas muito escandalosas, e ela chamou o Saltério de Genebra de As Gingas de Genebra. Era mais ou menos assim, como se fosse música dançante, e realmente eram músicas bem sacolejantes. Eu vou mostrar aqui uma das músicas. Tá segurando o corpo aí? A rainha da Inglaterra achou isso muito agitado, né? A gente ouve e acha, não vê uma coisa tão agitada assim. Mas o foco naquele tempo das igrejas reformadas era juntar essas três coisas: uma doutrina mais pura, uma vida mais pura e um culto mais puro. Esse era o grande objetivo daqueles irmãos. O que a gente percebe então é que aquele culto do Antigo Testamento ele foi substituído pela adoração cristã, e quando a gente chega no final do século I, os cristãos agora estão adorando a Deus, adorando a Cristo, e agora nos novos termos, os termos da nova aliança. Essa adoração bíblica cristã ela continuou sendo organizada em aquilo que a gente chama de liturgia da palavra, liturgia do cenáculo, e
de certa maneira, os cristãos eles aproveitaram aquelas coisas úteis do culto do Antigo Testamento. E é isso que a gente deve fazer também. Sempre valorizar aquilo que é bom e que precisa ser aproveitado daquilo que a palavra de Deus nos traz e que a boa tradição nos traz. E aquela música da Heloísa Rosa lá, como eu falei, então ela foi uma música baseada em um quarteto, em uma obra, né? Foi composta por um quarteto, The Gaither Vocal Band. Esse quarteto existe ainda hoje, continua cantando hoje. Na verdade, uma das vontades, assim, aqueles sonhos que eu tenho na minha vida é participar de um. Eles fazem uma viagem anual no Mississippi, em um daqueles navios que tem aquelas pás assim atrás, assim. E dentro desse navio tem um teatro. E eles fazem um show anual cantando os hinos dele. E agora a gente vai ver o quarteto que compôs essa música que a Heloísa Rosa cantou. E a gente vai terminar a nossa aula mostrando essa música, então, cantada pelos próprios compositores, na formação atual do The Gaither. Isso aí é dentro de um navio, viu, gente? Para quem acha que o antigo não é bom. Vou falar sério aqui, eu estou pensando em fazer uma viagem para lá em 2015, gente. Se alguém tiver interesse, a gente pode juntar um grupo aqui mesmo. Irmãos, aqueles que foram tocados por este cântico, eu gostaria de comunicar a vocês que este vídeo já está à disposição de todos no site do CTP. Se você quiser rever esse vídeo maravilhoso, acesse o site e você poderá saborear mais uma vez esse hino tão belo que foi apresentado aqui. Infelizmente, vocês vão ter que me ouvir um pouquinho,
eu tenho que passar algumas orientações. É meu papel, né? Eu acho que vou acabar